Oi, meus amigos. Essa é mais uma aula de anatomia humana e o tema de hoje será o sistema linfático. Então, é um sistema também bastante importante para que o nosso sistema flua de uma maneira saudável, se estiver funcionando bem. Bem, o que é o sistema linfático? Esse sistema ele é paralelo ao sistema circulatório, tá? Então corre ao lado. Ele é constituído por uma vasta rede de vasos que são semelhantes às veias, tá? Então os vasos linfáticos são muito mais parecidos com as veias do que com as artérias. E o que ele faz? Ele recolhe o líquido que está ali, ó, entre os tecidos que ainda não passou para a circulação sanguínea. E o que ele vai fazer? Vai filtrar esse líquido e depois de filtrado ele vai reconduzir o líquido à circulação sanguínea venosa. Então ele é uma pré-filtragem para que todas as impurezas que estavam com dificuldade, tóxicas, para passarem diretamente para o sangue, fazem um desvio, vão para o sistema linfático, vai haver uma pré-filtragem, diminuindo a toxicidade dessas substâncias e depois sim será tudo reconduzido para a circulação sanguínea venosa. O nosso sistema linfático é constituído pela linfa, que é o líquido circulante, pelos vasos linfáticos e por vários órgãos linfáticos que falaremos depois. Bem, quais as funções do sistema linfático? Primeiro, drena o excesso de líquido intersticial, aquele líquido que fica entre as células e entre os tecidos. Além disso, devolve proteínas ao sistema circulatório. Proteínas essas que foram trabalhadas. Eram proteínas tóxicas e depois passaram a ficar menos tóxicas. Também é um sistema de transporte, assim como a circulação sanguínea. E transportam as gorduras e transportam as vitaminas no nosso corpo. E também confere imunidade ao nosso organismo. Os capilares linfáticos são vasos microscópicos que estão existentes nos espaços entre os tecidos de vários órgãos e tecidos que coletam o excesso de líquidos e toxinas e aí formam a linfa. Então, isso aqui é uma outra definição do que é constituído os capilares linfáticos. Assim como nós tínhamos os capilares arteriais e os capilares venosos, o nosso organismo também possui capilares linfáticos, que nada mais são do que vasos tão finos como fios de cabelo, por isso que recebe o nome de capilares. Capilares mais finos vão se unindo em vasos linfáticos maiores e esses vasos linfáticos maiores seguem uma direção parecida com a veia, ou seja, a veia ela vai indo da periferia do corpo para o coração. E à medida que se aproximam do coração, vão aumentando de calibre, isso as veias. Então, os vasos linfáticos são bem parecidos com as veias. Na periferia, lá no sistema intersticial, são capilares e à medida que vão indo para o centro do tórax, ou seja, próximo ao nosso coração, eles vão ficando mais grossos, até que vão restar bem no centro do nosso tórax os dois maiores vasos linfáticos do nosso corpo. Quais são esses dois maiores vasos linfáticos do nosso corpo? Um é o ducto torácico. Esse ducto recebe a linfa
procedente do lado esquerdo da cabeça, pescoço, tórax e também do membro superior esquerdo e todo o corpo abaixo da costela. Então toda essa parte de azul, tá? Aonde toda essa linfa existente nessa parte azul flui para o ducto torácico. Pode ver comparativamente que o ducto torácico ele é bem mais importante, que ele recebe uma quantidade muito maior de linfa do nosso corpo. Já o ducto linfático direito receberá a linfa procedente do lado superior direito do corpo. Então, toda essa parte aqui de vermelho é a região em que o ducto linfático irá receber a linfa. Toda essa parte aqui será drenada para o ducto linfático direito. E qual é o destino final da linfa? Então a linfa ela passa pelos vasos linfáticos. Já falei que é feita uma pré-filtragem e o final dela? O final dela sempre será em veias próximas ao coração, porque o destino final da linfa sempre será a circulação sanguínea, venosa, né? Então a pré-filtragem é um desvio que as toxinas que estão contidas no sangue e que são muito tóxicas vão ir para um atalho, né? Vão passar para a circulação linfática. Lá dentro da circulação linfática será trabalhado essa toxicidade. Aí sim, depois, tudo que está no sistema linfático desembocará em veias próximas ao coração. E o que é essa linfa? É um líquido que circula pelos vasos linfáticos, ok? Tudo que está dentro dos vasos linfáticos, esse líquido, que não é sangue, tá? Ele chama-se linfa. Apesar de não ser sangue, sua composição é semelhante à do sangue. Só que esse líquido não possui hemácias, né, os glóbulos vermelhos, ou plaquetas, não tem plaquetas. E também contém glóbulos brancos em grande quantidade. Desses glóbulos brancos, em torno de 99% são os linfócitos, que é um tipo de célula de defesa quase que exclusiva desse sistema linfático, por isso esse nome de linfócitos. Bem, quais são os órgãos linfáticos encontrados no sistema? Então, começando com os linfonodos. O que são os linfonodos? São pequenos órgãos ovais localizados ao longo dos vasos linfáticos. São distribuídos por todo o corpo. São geralmente encontrados em grupos e a função deles é filtrar essa linfa. Então, em todo o trajeto do sistema linfático, nós encontraremos esses pequenos órgãos que têm a função de filtrar a linfa. Então aqui é uma representação dele, é esse em uma escala muito maior, né? Então, como vocês podem ver, cada órgão desse tem várias canais de entrada, tá? Então isso aqui são vasos linfáticos conectados aonde a linfa segue a direção do meio linfático para dentro do linfonodo. Dentro desse linfonodo terão células macrófagas, né, que vão triturar, fazer como se fosse uma fagocitose dos elementos tóxicos, transformando-os em substâncias menores e menos tóxicas, e esse lado aqui, ó, sairá o líquido filtrado por essas células aqui. Então esse líquido, essa linfa que sai daqui, ela sai menos tóxica do que quando entrou, ok? Outro órgão linfático é o baço.
ele fica localizado entre o estômago e o diafragma, tá? Que está logo abaixo do pulmão. E o que o baço faz? Produzem linfócitos e macrófagos para abastecer o sistema linfático. Então o baço ele tem uma participação importante para o sistema linfático, fornecendo a ele os linfócitos e macrófagos necessários. Então aqui, ó, o baço está localizado aqui, ó, nessa região do corpo, tá? Não é um órgão essencial à vida, tá? Então muita gente, através de um acidente em que haja hemorragia, precisa de ter o baço retirado cirurgicamente. Então acontece, ele não é essencial à vida, mas ele é muito importante para o nosso sistema imunológico, além de outras funções que o baço tem. Eu estou falando agora na função do baço em relação ao sistema linfático. Outro órgão linfático são as tonsilas palatinas, também chamadas de amígdalas, e também produzem linfócitos e jogam na corrente sanguínea. Então as amígdalas, né, são órgãos linfáticos importantes porque formam uma barreira protetora contra ataques de micro-organismos, né, infecções. Antigamente, qualquer infecção de garganta, o médico ia e retirava as amígdalas, então a pessoa ficava mais suscetível a infecções. Hoje em dia se faz essa cirurgia, mas ela é muito mais criteriosa, tá? A gente sabe que as amígdalas funcionam como barreira, então se ela está infeccionada é porque ela evitou que a infecção se aprofundasse. O timo é um outro órgão linfático e ele é mais desenvolvido no período pré-natal. Então, a criança, quando ainda está antes de nascer, ela tem o timo muito desenvolvido. Praticamente é o único órgão para a imunidade da criança. Depois que a criança nasce, o timo segue evoluindo. Ele vai diminuindo de tamanho à medida que a criança cresce, né, até a puberdade, onde só fica um resquício. Reparem que o timo está aqui, ó, entre os pulmões. Ele é um órgão linfático onde na pessoa adulta só existe um resquício. Ele é pouco desenvolvido no adulto e muito desenvolvido no recém-nascido e até antes de nascer, né, no feto. Bem, um outro termo que temos que falar relacionado ao sistema linfático é o edema. Então, o que é o edema, vulgarmente chamado de inchaço? Então, o edema é o acúmulo de líquidos e também toxinas, muito importante isso aqui, é o acúmulo de toxinas nos espaços entre as células, entre os tecidos também, né? Então, o edema ele pode ser localizado. O que é o edema localizado? É um edema que compromete somente um território do organismo ou órgão. E ele resulta em apenas distúrbios locais, bem localizado, como um edema inflamatório. Então está com uma inflamação no joelho, o joelho fica edemaciado, vulgarmente chamado, estou com o meu joelho inchado. Então esse edema ele pode ser localizado. Ou então ele pode ser generalizado. É quando esse edema se espalha por todo o corpo e também em cavidades pré-formadas, em que o nosso corpo já tem essa cavidade, como por exemplo a ascite. O que é ascite? Na cavidade abdominal existe um acúmulo de líquidos e toxinas, então o pessoal fica, como vulgarmente é chamado, de barriga d'água. Então é ascite, excesso de líquido na cavidade abdominal. Dentro do pulmão é um edema generalizado do pulmão, que é o edema pulmonar ou também o derrame pleural. Então esse é chamado de edema generalizado. Atenção, hein? Isso é muito importante. Por ocasião de qualquer tipo de edema, em qualquer localização,
a sua presença faz diminuir a velocidade da circulação do sangue, assim prejudicando a nutrição e a eficiência dos tecidos. Então, o edema nunca é bom. Então, ao sinal de edema localizado ou generalizado no corpo, ou então generalizado, mas contido em um determinado órgão, vai fazer com que aquele órgão ou que aquele local onde está o edema sofra. Então existem sequelas. Então o edema sempre tem que ser tratado. E é isso, pessoal. Espero que tenham aproveitado. Aconselho vocês se aprofundarem no assunto e até a próxima aula.